Cara, se esse novo remake de Dragon Ball Super repetir esse erro, ele já tá com um problemão. E o pior, quase ninguém tá falando disso, viu? Mesmo sendo algo que a franquia já sofreu muito antes do que você imagina. Hoje eu vou te mostrar qual é esse erro e por que ele sempre volta. E o que Dragon Ball precisa fazer agora para não repetir esse erro. Nos últimos meses, começaram a circular informações de bastidores que estariam indicando de que o novo anime de Dragon Ball não seria algo novo, mas sim um remake do Dragon Ball Super. A ideia, segundo esses relatos, seria corrigir problemas como animação, progressão da história e etc. E isso explicaria por que a Toei tem sido tão cautelosa sem anunciar nada oficialmente até agora. Só que essa possibilidade levanta uma questão muito importante, que eu acho que nem vocês notaram. Então fica até o final do vídeo que eu vou estar te contando qual é esse grande erro que eu tô falando desde o início do vídeo. Mas então galera, sem mais enrolação, bora! E galera, a gente já pode começar soltando a bomba falando algo importantíssimo aqui, né, pro vídeo, que é em relação à adaptação ao mangá. Primeiro que esse remake aí estaria sendo produzido possivelmente pela Toei, justamente para corrigir os erros de continuidade e de desenvolvimento que o anime teve, né? Comparando o anime de Dragon Ball Super ao mangá, a gente vê sim um grande nível de superioridade por parte do mangá. Primeiro que, obviamente, o desenho do mangá é bem melhor do que a animação do Super, né? Que é aquela coisa oleosa e horrorosa que a gente viu, principalmente nas sagas iniciais. E que coisa horrorosa, né? A gente pode se dizer sim. Também erros de continuidade com o Super colocando coisas que não tem sentido ou transformações que não existiram no mangá só para poder estar vendendo bonecos e produtos em relação aos personagens. E principalmente em relação à própria história. O anime ele acabou trazendo coisas que não existiam no mangá para o anime, não foram só transformações, foram acontecimentos. Um exemplo foi a saga do Vegeta Moeba. Aquilo ali foi criado, não foi nem tanto para poder estar enchendo linguiça na história, foi mais para o anime não ficar superior, né, em relação ao andamento do mangá. Já que a gente sabe que existe uma regra clara entre o anime e o mangá, caso ambos estejam sendo desenvolvidos no mesmo tempo. O anime precisa ser mais atrasado, já que o mangá, ele que vai inspirar no anime. Então, o mangá não pode estar atrasado em relação ao anime. O anime tem que estar atrás. Então, às vezes a gente tinha momentos em que o anime ele estava muito adiantado e precisava meter um filler ali, como foi o caso do Vegeta Moeba, ou colocar uma luta mais duradoura com coreografias que não existiram no mangá. Tudo é filler, galera. Boa parte das coisas que vocês viram no Super foi justamente para ele estar conseguindo ficar atrasado em relação ao mangá. Então, resumindo, o anime do Dragon Ball Super ele é muito inferior em relação ao mangá. Então, sim, a Toei estaria planejando fazer esse remake para termos sim uma adaptação bem mais fiel ao mangá escrito pelo Akira Toriyama e não aquela animação grotesca que foi escrita e desenhada pelos desenhadores foi foda. Da Toei, os desenhistas no caso. Os desenhistas da Toei. Mas antes de continuar o vídeo, um recado rápido que é importante para qualquer pessoa que vive conectada hoje. É o que a gente faz praticamente tudo pela internet. Assiste streaming, joga online, entra em redes sociais, faz compras, usa apps de banco e mesmo assim muita gente navega totalmente exposta, principalmente em Wi-Fi público ou redes compartilhadas. Foi por isso que eu comecei a usar a NordVPN. A NordVPN cria uma conexão criptografada que protege seus dados contra rastreamento, ataques e até monitoramento do próprio provedor de internet. Isso significa mais privacidade e mais segurança, sem complicação. É literalmente instalar, escolher um país e pronto. Outro ponto que eu curto muito é poder acessar conteúdo de outros países, catálogos diferentes de streaming, sites bloqueados por região, tudo funciona com poucos cliques. E junto com isso entra algo que muita gente subestima: senhas. O NordPass cuida disso. Ele cria e armazena senhas fortes para todas as suas contas, de forma segura para você não precisar repetir senha fraca em todo o site. Tudo fica protegido por criptografia e sincronizado entre os seus dispositivos. Resumindo, a NordVPN protege a sua navegação e o NordPass protege as suas contas. Se você quiser testar, os links estão na descrição. Usando eles, você garante um desconto exclusivo e ainda apoia diretamente o canal, sem pagar nada a mais por causa disso. E agora sim, bora voltar pro vídeo.
E galera, o real problema que eu tenho a falar pra vocês é que simplesmente o anime não pode estar copiando 100% do mangá, seja o anime antigo ou seja esse possível remake que tá chegando. Não é à toa que se fosse, né, se pudessem tá aí copiando 100%, tá sendo 100% fiel ao mangá, já teriam feito isso antes e não tinha necessidade de estar fazendo remake. Mas então, por que que não podem copiar 100% o mangá? Galera, eu fiquei meia hora aqui só falando que o mangá é perfeito e o super é um lixo, mas o mangá também tem os seus erros, ele não é perfeito, né, galera? Tem algumas lutas que vocês acham que aconteceram, por exemplo, no mangá, mas só aconteceram no anime. Um exemplo é essa daí que tá passando na tela. Goku versus Kefla não aconteceu no mangá. Quem eliminou a Kefla do Torneio do Poder no mangá foi o Gohan, galera. Então olha pra essa comparação. E isso daí é um exemplo único que eu trouxe pra vocês, porque se for trazer todos os exemplos de que o anime não foi 100% fiel ao mangá e também com motivos, galera, a gente vai ter um vídeo de meia hora aqui, coisa que obviamente não vai acontecer. Mas voltando ao que eu tava falando, o novo remake de Dragon Ball Super não pode copiar 100% o mangá, justamente por causa dessas coisas e também porque tivemos coisas que aconteceram no anime que até superaram o mangá, galera, ou até vice-versa. Tivemos, por exemplo, o Goku Blue Kaioken e o Vegeta Blue Evolution que só existiram no anime, enquanto no mangá era apenas o Goku e Vegeta Super Saiyajin Blue 100%. Inclusive, isso é algo que eu acho inútil ter uma certa diferença tanto no mangá ou no anime, se trouxerem tantas versões 100% ou as versões antigas que tivemos no anime, né, nesse novo remake, para mim não vai ter tanta diferença assim na experiência. Tivemos, por exemplo, também na saga Black, que a gente teve o Trunks Rage no anime, que no mangá nem existiu. Era o Trunks Super Saiyajin 2. É algo que, inclusive, eu acho que no mangá, caso forem adaptando esse remake, vai ser muito brabo. Muito melhor do que aquela bosta do Trunks Rage que a gente teve no anime, né, galera? E outra coisa que inevitável, né, gostaria de estar falando pra vocês, eu acho que vai ser interessante sim, caso eles forem fiéis em relação ao Torneio do Poder e trouxerem essa luta aí do Gohan contra Kefla. Eu acho que quem sabe vai ser, né, mais interessante do que a gente teve Goku Mui versus Kefla no anime. Será que vocês acham que vai ser melhor? Deixa aí nos comentários seus palpites para esse novo anime de Dragon Ball. Pois então, galera, eu acho que se vocês não pegaram o que eu quis dizer em relação a esse erro que o remake de Dragon Ball Super pode cometer, é justamente isso, tá sendo 100% fiel ao mangá, porque vai acabar trazendo erros do mangá que não tivemos no anime. Mas eu acho que ainda tem chances gigantescas de nem estar sendo 100% fiel. Só tá trazendo coisas que foram erros muito gritantes que tiveram no mangá e não vieram pro anime, e as coisas que o anime fez melhor e o mangá, né, fez pior, eu acho que eles vão estar deixando mantido aí, como por exemplo é Goku versus Kefla e outras coisas aí também. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, like aí, se inscreve no canal e aperta o sininho das notificações. Então, galera, foi isso, valeu, paz e fui!